Oi, aqui é o Hamilton Quintela do TCC Sem Drama. Eu não sei se você já se ligou, mas a gente está no final de outubro. E eu não vim aqui te dizer que o tempo está passando rápido, que já é final de outubro, que todo mundo fala por aí, que você já sabe, isso não vai acrescentar em nada. Eu estou aqui para te dizer que muitos alunos nos próximos dias, ali meados de novembro, início de dezembro, vão apresentar o seu TCC na maldita banca de avaliação dos trabalhos de conclusão de curso, que não precisa ser tão maldita assim, é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Como eu sei que muitos dos estudantes que se formam agora no segundo semestre vão apresentar o TCC nos próximos dias, eu resolvi fazer esse vídeo com 5 dicas rápidas, mas que causam muito impacto e que podem salvar a sua apresentação. E para a gente não perder tempo, vamos logo para a nossa primeira dica. O TCC é seu. Parece óbvio isso, né? E é óbvio, mas não custa reforçar. Sabe por quê? Aliás, nem é óbvio. Porque às vezes o TCC não é seu, porque tem gente que comprou o TCC. Eu acho que não é o seu caso. Se você está assistindo um vídeo do TCC Sem Drama, você não comprou o seu trabalho e nem pensa em fazer isso. Mas tem gente que comprou o próprio trabalho. E aí, nesse caso, a dica é: junta as mãos e repete comigo. Pai nosso que estás no céu. Porque não tem outra alternativa. Você vai passar sufoco na banca de avaliação se você não fez o seu trabalho. Agora, se você fez o seu trabalho, seu TCC é seu. E se o seu TCC é seu, isso significa que ninguém no mundo sabe mais sobre ele do que você. Nem o seu orientador, nem os professores que estão na banca, porque você desenvolveu o texto. E é muito bom ter isso em mente para você ter mais confiança. Porque é natural ficar nervoso no momento de apresentar o TCC. Mas demonstrar esse nervosismo pode parecer para a banca que você está inseguro ou que não tem conhecimento sobre o que você está falando. Então cuidado para não demonstrar nervosismo. Tem muita gente que leva cola para apresentar o TCC, leva uma folha, fica segurando uma folha para falar e talvez seja a pior opção. Porque quando você está nervoso e começa a tremer, aquela folha começa a balançar e todo mundo vai perceber que você está nervoso. Então, se você não tem um lugar onde apoiar, não leve essa colinha não, ou pelo menos leve uma folha pequena. Mas lembre-se sempre, o TCC é seu e ninguém que está ali sabe mais do que ele, sabe mais sobre ele do que você. Segunda dica muito importante, seus slides não são suas muletas. Ou seja, os slides não foram feitos para ficarem carregados de texto. O slide tem que ter tópicos curtos e esses tópicos você vai desenvolver e explicar para as pessoas da banca. Cuidado para não colocar muito texto nos seus slides, porque senão as pessoas vão ficar lendo o texto e não vão prestar atenção exatamente na sua apresentação. E algumas pessoas podem até pensar assim, que ótimo, é melhor eles não prestarem atenção em mim e ficar lendo lá, mas eles vão te pontuar negativamente por isso também. Lembra, tópicos no celular e você explana, explica, argumenta sobre esses tópicos. E é sempre bom lembrar também o seguinte: se você quiser fazer uma citação, colocar lá algo que um autor disse, aí tudo bem, você pode colocar num slide ou outro um texto maior com a citação completa do autor. Mas não é legal fazer isso ao longo da sua apresentação. Textos curtos em tópicos para você desenvolver o conteúdo, porque senão você vai ser pontuado negativamente. Terceira questão que é muito importante. Concentre-se naquilo que é a essência, que é o sumo do seu trabalho. O que é a essência de um trabalho de pesquisa? A essência de um trabalho de pesquisa são os resultados da sua pesquisa. Então toda aquela parte inicial de introdução, problema, objetivo, apresenta aquilo de maneira rápida. É preciso que você faça isso. As pessoas que estão na banca precisam saber, e você precisa reforçar, qual é o seu tema, qual é o seu problema de pesquisa, quais são os seus objetivos, mas passa isso rapidamente, porque você tem que se concentrar mesmo lá no desenvolvimento, no texto do meio para frente do desenvolvimento do seu TCC, que é onde estão os resultados da sua pesquisa, que é onde está o que você descobriu a respeito da sua pesquisa. Isso é muito importante. Tá? Geralmente a gente tem de 15, 20 minutos para apresentar. Algumas faculdades têm 30 minutos, 40 minutos, mas esse tempo vem só caindo. Então se você não souber trabalhar esse tempo, você não fala o que é realmente importante. Mais uma vez, você não vai ter pontos positivos por isso. Coloca o do seu autor na reta e tira o seu. O que eu estou querendo dizer com isso? Abusa ao longo da sua apresentação de dizer, segundo fulano, de acordo com Beltrano, ciclano diz, porque o seu trabalho é um trabalho de pesquisa, é um trabalho científico. E se é um trabalho científico, ele está baseado em referências, conceitos, ideias de outros autores, de outras pessoas. E para que você não seja cobrado na banca como se as ideias fossem suas e você estivesse certo ou errado, dê o mérito e o ônus aos seus autores. Então diga para as pessoas que estão na banca, fulano disse isso, ciclano afirma aquilo. As teorias são deles, as ideias são deles. Então dê a eles o mérito
pela ideia, mas dê também o bônus, porque se alguém quiser criticar alguma coisa, não vai criticar você, mas vai criticar o autor, e você é imparcial, você só transcreve a opinião dos autores para o seu trabalho. E por último, mas muito importante, isso é muito importante mesmo, porque muita gente comete esse erro na banca, que é o erro de defender o TCC como se ele fosse o seu bebezinho. O seu TCC não é o seu bebê, ele não precisa ser protegido e ele pode ser criticado, não tem problema nenhum. Quando você for apresentar seu trabalho, você não pode apresentar como se você estivesse defendendo uma ideia, morrendo por alguma coisa, querendo justificar que tudo que está ali está certo. Não faz isso, isso é péssimo, os orientadores odeiam isso, até porque a maioria deles é bem vaidosa, assim, né? Então eles não gostam muito quando você justifica, sobretudo quando eles estão criticando alguma coisa, você vai tentar justificar. Não faz isso, deixa a pessoa falar. Apresente seu TCC de maneira imparcial, neutra, porque ele é um trabalho científico baseado em ideias de outras pessoas, e principalmente não justifique as coisas. É claro que você está tentando vender uma ideia, mas você não está morrendo por essa ideia. Então não trata o seu TCC como o seu bebezinho, porque senão você vai ter problema com as pessoas na banca. Seja imparcial, seja neutro e principalmente aceite críticas. Porque o que você quer ouvir no final é que você foi aprovado. Com ou sem restrições, isso pouco interessa, porque se você foi aprovado com restrições, você vai ter um tempo para fazer os ajustes e vai ser aprovado do mesmo jeito. Eu disse que eu te daria 5 dicas e já te passei 5 dicas, mas eu vou te dar 2 dicas bônus, tá? Primeira delas, pode acontecer de alguém que está sentado na sua banca virar para você e falar assim, mas e o autor tal? Por que você não colocou nada do autor tal? E aí, é sempre um bom caminho, não para se defender e nem para justificar, mas para explicar essa situação, é sempre um bom caminho dizer o seguinte, que a sua abordagem de pesquisa não incluía o autor tal, que dentro da sua linha de pesquisa, da sua maneira de abordar o tema, não caberiam os conceitos desse autor, não haveria espaço, você optou por outros autores que você achou mais relevantes. Isso funciona 100% das vezes? Não, mas funciona 90% das vezes. Então, se você chegou a essa situação, usa essa dica. Você tem aí 10% de margem de erro, mas pode funcionar e pode te salvar. Outra coisa é alguém que está na sua banca e fala assim, mas e o conceito tal? Por que ele não está abordado aqui? E aí essa dica funciona, eu vi funcionar até hoje 100% das vezes. Você explica para a pessoa que está ali que um trabalho científico é um trabalho com limitações, inclusive de volume de conteúdo. Chega uma hora que você tem que encerrar, você tem um determinado número de páginas para trabalhar. E como ele é um trabalho com limitações, você tem que fazer escolhas. E quando você faz escolhas, você seleciona conceitos. E alguns sempre vão ficar de fora, porque nenhum trabalho científico é um trabalho que consegue abordar todos os aspectos de um tema ou de um assunto. Se você aplicar essas 5 regras que eu te passei primeiro, se você se comportar de acordo com elas na sua apresentação e usar essas 2 últimas brindes, se for questionado por alguém, tenho certeza absoluta que você vai fazer uma bela apresentação e se o seu TCC realmente for bom, não vai ser na apresentação que você vai ser reprovado e aí eu vou te ver do lado dos aprovados. Então, boa apresentação, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Lembra que ninguém sabe mais do seu trabalho do que você. E se você gostou desse vídeo, você pode deixar aí o seu comentário, você pode tirar dúvida aqui no vídeo, onde você estiver vendo esse vídeo, a gente vai deixar aí para você um espaço para você tirar sua dúvida, fazer o comentário. Se você está vendo esse vídeo direto no YouTube, é legal que você pode se inscrever no nosso canal. Então você já se inscreve aí também no canal do TCC Sem Drama para ver muito mais conteúdo, tem muito mais coisa aqui. Se você estiver vendo em outra página, no nosso blog, etc., também tem um espaço para você comentar. É sempre legal trocar ideia com os alunos e eu posso te dar mais dicas, ok? Grande abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Se você já tiver apresentado, espero que a gente se veja com seu TCC já aprovado. Se você ainda não tivesse apresentado seu TCC, a gente pode trocar mais ideias. Abraço, até mais, tudo de bom.